Bom dia, galera, top! Deixa eu ver se é bom dia, não, pô. Boa tarde, quase 3 horas da tarde. Deixa eu acender, ó, as luzes aqui, não vai adiantar muito na iluminação, mas seguinte, pé d'água intenso aqui em Campinas. E fui no banco, que feche, sexta-feira. E é o seguinte, tem que aproveitar para fazer um vídeo aqui, pra gente fazer um bate-papo aqui. Eu gosto muito de falar sobre empreendedorismo, né? E uma das coisas que ajudam bem é quando você tem autorresponsabilidade. É sobre isso que nós vamos falar aqui, tá? Sabe, essas pessoas que começam do nada e alcançam seus objetivos, ficam ricas, milionárias, ou nem tão ricas, mas enfim, o objetivo dessas alcançam o seu padrão de sucesso, né? Que o padrão de sucesso para um é diferente do padrão de sucesso de outro. Vocês sabem qual que é o primeiro passo, a primeira característica que todos os homens que alcançaram êxito, eles têm em comum? Diminuir a chuva, aproveitar para abrir o vidro um pouco, porque eu falo pra você, só o ar-condicionado tem hora que buga a garganta da gente, né? Então é o seguinte, vocês sabem qual que é uma das características que todos, sem exceção, que alcançam o êxito, eles têm em comum? É a autorresponsabilidade. O que seria isso daí? Como o próprio nome sugere, é você ser autorresponsável e consciente dessa autorresponsabilidade, ter consciência da sua responsabilidade, do seu papel na sua vida, tá? Enquanto você deixar os seus resultados nas mãos de outras pessoas ou de eventos, você nunca vai ser autorresponsável e dificilmente, só se for com muita sorte, você vai ter resultados extraordinários ou resultados que você almeja, que você anseia, tá? Vou repetir, você não pode deixar os resultados da sua vida nas mãos de outras pessoas ou nas mãos de eventos ou nas mãos de entidades como governos, família, religião, tá? A sua vida é responsabilidade sua, tá? Eu gosto muito, tem um treinamento do Paulo Vieira que eu estive, né, o método CIS, são 3 dias de imersão, e também tem conteúdo dele na internet que fala sobre isso daí, onde ele brinca com as pessoas que estão acima do peso, que inclusive é o meu caso também, né? Preciso dar uma melhorada aí, na questão aí da saúde, na questão da estética. Mas ele brinca com as pessoas que estão acima do peso, ele manda segurar e apalpar o que tem aqui, acima da cintura, né? Se couber na mão, ele fala, isso daí é mérito seu, né? Se seja por ação ou por falta de ação, é mérito seu. Em geral, as pessoas costumam fazer o quê? Culpar o meu metabolismo que é lento, porque a comida lá em casa é muito pesada, porque tudo que eu como engordo e assim por diante, né? Nunca é culpa dela, porque ela não tem autodisciplina. Então, a partir do momento que... E as pessoas que entendem que a questão é responsabilidade delas, a saúde, elas alcançam resultados. Vai no Instagram e vê quantos antes e depois de pessoas que eram gordas, obesas, acima do peso, e agora tem aquele corpo filé, aquele corpo trincado, seja homem, seja mulher, aquele corpo de dar inveja. Porque assumiram a autorresponsabilidade, né? Tomaram uma ação, houve uma tomada de consciência, depois uma tomada de ação e seguiram em frente com constância. Porque também, enquanto você não for constante em alguma coisa, você nunca vai ser bem sucedido naquilo. Seja no trabalho, ou seja em outras circunstâncias aí da vida. Você tem que ser constante para você ser bem sucedido. Então, por que a gente está falando sobre essas questões aí de peso, que não tem nada a ver com empreendedorismo? Na verdade tem, só para você entender a clareza que essas pessoas que alcançam seus objetivos têm e assumem as rédeas da sua vida,
as rédeas dos seus resultados, né? Gente, isso aí é casa de ferreiro, espelho de pau, né? O carro do Dr. Veneno tem um pernilongo andando aqui dentro aqui. Ele não sabe com quem que ele está mexendo. Então, mas vamos lá. Você, para os negócios é a mesma coisa. Assim como o seu peso, ou a sua falta dele, ou o seu excesso dele, sabe, a sua condição física diz a respeito da sua autorresponsabilidade, fala a respeito de qual é a sua atitude, a sua carteira também diz, tá? A sua empresa diz. Então, trazendo agora para o âmbito comercial, essas pessoas que obtiveram resultados extraordinários, que eram pobres e se tornaram pessoas, empreendedores extraordinários, a primeira característica em comum que esses homens têm, esses homens e mulheres de sucesso têm, é ser autorresponsável. Então, tome a dianteira da sua vida. Tem alguns jargões, né, que são usados nos treinamentos sobre autodesenvolvimento, que parecem repetitivos, mas eu particularmente amo essas frases de efeito, né? Você não tem uma delas, a questão, né, quando você compara a sua vida, os seus negócios a um barco, costuma-se dizer que você, quando está velejando, você não tem domínio sobre o vento e sobre o mar. O que você tem domínio é sobre o leme, certo? Você tem domínio sobre o leme, sobre que direção você vai dar a sua embarcação em circunstâncias difíceis ou em circunstâncias favoráveis, qual é o rumo que você vai tomar, tá? Isso daí está nas suas mãos. E comercialmente é a mesma coisa, você não tem controle sobre os planos econômicos do governo, você não tem controle sobre a quantidade de concorrentes que você tem na sua cidade, você não tem controle sobre uma série de fatores, a quantidade de habitantes, a renda per capita da sua cidade, mas você tem controle sobre a sua atitude em relação ao seu negócio. Isso daí só você tem controle. Sobre o meu negócio, sobre a empresa Dr. Veneno, tá? Somente o Renato tem controle, tá certo? Se eu continuar fazendo ações assertivas, as coisas tendem a se perpetuar e seguir na mesma direção, mesmo em circunstâncias difíceis. E se eu não tiver ação nenhuma, a tendência é que eu estacione ou volte para trás. Da mesma forma, somente você tem o controle sobre o seu negócio e sobre os seus resultados financeiros. Você não pode permitir que a quantidade de habitantes da sua cidade, a quantidade de concorrentes, o preço do seu concorrente, o plano econômico atual do governo defina a sua conta no banco, defina que carro que você vai andar, defina em que colégio seus filhos estão estudando, o que você come. Você não pode entregar isso daí nas mãos de outra pessoa, tá? Talvez você não consiga mudar imediatamente a realidade atual no dia de hoje, na data de hoje, mas você pode ter uma tomada de decisão, entender sobre a autorresponsabilidade, ter uma tomada de decisão e automaticamente tomadas de ações que levem você com estratégias bem definidas e honestas, que te levem para um patamar acima, tá? Então, haja agora, tenha clareza sobre a autorresponsabilidade e tome atitudes que te levem para frente. Pare de procrastinar, pare de empurrar para frente, pare de culpar a sua esposa que não te ajuda, o seu marido que não te ajuda, a quantidade de filhos que você tem, o preço do seu concorrente, Deus. Pare de culpar, encontrar culpados por resultados medíocres e tome uma ação. Simples assim. Então, eu quis trazer essa questão da autorresponsabilidade porque eu estudo autodesenvolvimento, né? Fiz uma formação em coach, estou fazendo outra, que é justamente, eu não vou trabalhar como coach de empresas, não tenho a menor intenção disso daí, mas as minhas formações são para os meus resultados melhorarem e para ajudar vocês, que eu tenho o maior respeito, a melhorarem os resultados de vocês também, tá certo? E tudo que eu tiver de informação que eu achar que é válida, eu vou trazer para vocês, tá? Aqui no canal, no Instagram, nos conteúdos pagos do curso, quem já é aluno. E
sempre que tiver alguma coisa legal, fala assim, não, isso aqui o pessoal precisa ter essa ferramenta para que eles melhorem os resultados deles. Vou trazer para vocês com o maior prazer. Então a primeira delas é a autorresponsabilidade, tá? Eu vou elaborar depois, que esse daqui foi um bate-papo mais espontâneo, sem ter um script, né? Mas é uma coisa que eu tenho clareza, então eu tenho facilidade para falar sobre isso. Espero que você assista novamente o vídeo e procure outros conteúdos sobre autorresponsabilidade no YouTube. Você vai encontrar muita coisa legal, tá? Inclusive o Paulo Vieira, ele tem um livro sobre autorresponsabilidade. Recomendo que você não leia, eu recomendo que você devore esse material, tá? Vai te ajudar a mudar muito os resultados aí, tanto na parte profissional como também em outras partes da sua vida, quando você entende que é você que está na direção da sua vida e não os eventos, tá certo, gente? Muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não me segue no Instagram, me siga no Instagram, tá? É drveneno.oficial. E tamo junto. Comenta aqui o que você tem feito sobre autorresponsabilidade, como estão os resultados, ou o que te falta fazer, tá joia? Que assim a gente ajuda os outros amigos que estão assistindo aqui a aprenderem com as experiências de vocês, tá bom? Um abraço, se inscreve, vai pro Instagram, tá? drveneno.oficial. Sucesso!